Olá, de volta ao Gazini. Eu vou apresentar para vocês um dos eventos que eu participei nesse ano de 2023. Na verdade, tem vários eventos que tenho participado desde maio de 2023 e estou com atraso aqui de atualizar o meu Gazini. Então, numa ordem mais ou menos aleatória, eu vou apresentar de acordo com certas circunstâncias. Então, abrindo aqui o PowerPoint, o PDF, e eu vou retomar mostrando o evento da Aspas, que é esse aqui, um fórum de pesquisadores da área de arte sequencial. Na verdade, Aspas significa Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, né? E existe já há mais de 10 anos. Foi fundada pela primeira vez na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, e aí ela se alterna, ano lá e outro ano em outro local. Já aconteceu em vários outros locais, como a Universidade Federal de Goiás. O ano que vem, 2024, está previsto para acontecer na Universidade de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. E traz pesquisadores da área de quadrinhos, de fanzines, arte sequencial em geral, né? E esse ano foi a retomada após a pandemia. Então foi presencial e alguns trabalhos foram de forma remota, né? Híbrida, que seria presencial e remota. Alguns foram por vídeos. Mas a programação eu vou mostrar aqui para vocês já, mas eu vou adentrar aqui no blog, né? Tem o blog da Aspas e algumas atividades que aconteceram junto com as apresentações de trabalhos no evento, como essa oficina da Kátia Ana, outras oficinas como essa aqui, perfumes, obras de arte, composições químicas ou poções mágicas, e uma que eu apresentei com a Daniele Barros sobre histórias em quadrinhos e zines, que seriam HQfurismos em zines, histórias em quadrinhos poético-afurísticas em fanzines. Foi uma palestra teórico-prática para uma escola do município de Leopoldina. E outras, como a oficina de criação tiras em quadrinhos da Valéria Bali. Voltando à programação, o evento se deu através da plataforma Event 3 e mostrar rapidamente que ocorreu no dia 2 de junho de 2023, e no sábado foi a finalização com uma palestra de fechamento. Então, existem grupos de trabalho, né, de pesquisa, similar aos grupos de trabalho que tem em qualquer outro evento, congresso, seminário, colóquio acadêmico, como por exemplo as Jornadas Internacionais de Quadrinhos da ECA-USP. E aqui tem esses GTs, esses 4 GTs. O pesquisador submete um trabalho, né, um resumo. Esse resumo é aprovado ou não, geralmente tendo qualidade ele é aprovado. E ele apresenta no dia do evento, né? É assim que ocorre como qualquer outro evento acadêmico, né? O meu trabalho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a programação. Temos as oficinas. Eu acho que ela está no meu PDF. Vou lembrar aqui. Não. Bem, a programação, depois eu deixo o link para vocês para que vocês possam consultar a programação. Mas o meu trabalho em específico, a minha apresentação, o meu resumo que foi aprovado, ele se refere ao zine acadêmico, zine artístico, o Artezine, né? Em 2 partes, que foi elaborado pelos discentes, pelos alunos, de quando eu apliquei a disciplina de fanzines de arte pela Faculdade de Artes Visuais da UFG no segundo semestre do ano passado, em 2022. Aqui está errado, é 2022. Eu errei aqui, o resumo é 2022. E aí foram feitos 2 zines, que são pelos alunos, né, foram denominados Origens e Identidades, parte 1 e parte 2. A primeira parte é Origens, cada discente tinha direito a uma página, um mini fanzine de 16 páginas, e
na parte 1 ele tecia sobre a origem, ou origens, podia ser dele ou de que ele quisesse, e o segundo, identidade, que tivesse a ver com ele. Então eu discorri sobre a importância dos zines de arte até chegar na explanação e amostragem dos zines. Então nós fizemos o trabalho e fomos inserindo na disciplina do Padlet, cada coluna para um discente, isso durante 2022, segundo semestre. E por fim, montamos os fanzines de 16 páginas, sugestão de uma das discentes, cuja frente é o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, e o verso tem a capa e a última página, e você faz uma dobradura de 16 e você consegue, aqui a parte 2, então a parte 1, a parte 2, e você consegue montar esse minizine que está na plataforma ISU para leitura e também no site Marca de Fantasia, os dois estão lá, né? Então de fácil acesso. Até tem mais explicações aqui. Então foi esse PowerPoint que eu apresentei. A oficina que deliberei que ministrei com a Daniele Barros sobre fanzines, mas HQ Furismos Zine, ou seja, os professores convidados a fazerem a disciplina de uma escola, né, da cidade de Leopoldina, participaram criando, elaborando suas... Primeiro houve uma parte teórica e depois a parte prática, em que eles elaboraram a produção artística para daí montarem os zines. Eles foram montando os zines. Então o que eu fiz foi abarcar um pouco de cada uma das produções que eles fizeram, e eu remontei um único zine, porque alguns deles conseguiram fazer o zine a tempo, outros não, mas eu disse que a gente poderia, eu e a Adriane, poderíamos remontar esse zine compilando principais elementos das criações que eles fizeram, né? Então aqui tem uma amostragem com desenhos, colagens, as fotos da oficina na sala, né? E os temas eram livres, era de acordo com o que eles desejavam fazer, né? Então, aqui tem a Escola Municipal Osmar Lacerda, França, lá de Leopoldina, MG. Então, HQ Furismo Zine foi produção dos professores dessa escola. Eu e Daniele Barros aplicamos a oficina no dia 1º de junho, né, dentro do evento da Aspas, né? Então, basicamente, esta foi a minha participação neste evento, mas, como eu falei para vocês, foi uma programação mais complexa. Aqui, sim, acesse a programação. Então, aqui tem as presenciais e as remotas. Deixa eu ver, eu abri aqui para vocês darem uma visualizada. Vou fechar essa parte aqui da oficina, das oficinas, e tem aqui a abertura para as comunicações. Está abrindo, então aqui tem a programação das... Eu posso deixar os links todos ao final aqui do vídeo, né? Então essas foram as apresentações presenciais nos grupos de trabalho, né, listadas aqui. E deixa eu fechar essa página para ver a próxima. E as remotas à distância. Então foi um evento bem interessante. Há algumas fotos também, mas deixa eu ver se eu tenho acesso a elas aqui. Sim, aqui está. Bom, essas fotos são da oficina de HQ Furismo. Algumas delas vocês, aliás, todas elas vocês viram aqui na compilação que eu fiz do HQ Furismo Zine. E outras fotos aqui do evento, né, com as apresentações de trabalhos, né? Alguns trabalhos muito curiosos, muito interessantes. Tem um trabalho da área de enfermagem em que a pesquisadora quer aplicar quadrinhos, cartilha de quadrinhos para as crianças que têm câncer
para que elas tenham um reconhecimento e elas mesmas reelaborem os seus conteúdos. Então é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o trabalho desta professora. Aqui estou mostrando para vocês alguns deles, né? Mas aqui é este, em especial os quadrinhos no estudo sobre o câncer infantil, contribuições de saberes e vivências de crianças em acompanhamento oncológico. Eu não vou me lembrar agora muito como que é a montagem, né? Como seria a montagem dessa cartilha, né? Mas ela tem todas as explicações que foram inseridas, e é interessante que envolve a área da saúde, né? Com um pensamento em que se faça uma revisão e uma união com a área artística, né? Então isso é bem interessante. Aqui temos coleta de dados, realização de oficinas dialógicas de HQ, observação de discurso das crianças durante as oficinas, finalização de uma HQ com construção coletiva, né? E tem a primeira parte, que é revisão bibliométrica, base de dados, descritores utilizados, Children Educational Material, Childhood Cancer, análise de dados pelo pacote de software, e no final os dados obtidos na oficina serão analisados por uma técnica que eu não conheço aqui, deve ser da área da medicina, né, de Bardan. Enfim, há muitos trabalhos interessantes que estão sendo feitos, que relacionam os quadrinhos e até mesmo fanzines. Eu até sugeri que depois a cartilha virasse uma espécie de fanzines, né? Por exemplo, a Daniele Barros, ela apresentou o trabalho dela também sobre uma HQ fotonovela que aplicou na Universidade do Sul da Bahia, onde ela leciona, que as fotos não estão completas. Então, há muitos trabalhos interessantes que foram apresentados. Aqui, fotonovelas, experiências pedagógicas, né? Com relação às mulheres, também a temática do feminino, né? Questões que envolvem os cuidados, né, com esse tema, com relação às mulheres, tendo a ver também com o processo criativo. Então é bem interessante essa variedade de trabalhos que foram apresentados no evento. E é isso, para isso que servem os eventos acadêmicos, principalmente quando estamos nós inseridos na área dos quadrinhos, dos fanzines, na área artística, né? Nós podemos traçar esses encaminhamentos e cada um numa área começa a fazer uma junção, uma intersecção da sua área de humanas, que seja, ou até talvez exatas, e biomédicas, né? E alguns trabalhos são apresentados com esse teor. Tenho a curiosidade aqui de apresentar mais um trabalho que eu me lembrei agora, de uma pesquisadora que fazia suas tiras, apresentava no Instagram e depois compilou em 2 fanzines, que é o Desorientanda 1 e Desorientanda 2, quadrinhos da vida acadêmica. São fanzines muito interessantes que discorrem sobre a dificuldade, as problemáticas que os orientandos, pesquisadores orientandos, seja de mestrado, doutorado ou até mesmo TCC, encontram durante esse processo de orientação, né? Então ela verteu artisticamente essas dificuldades, esses percalços, e passou a dialogar com as pessoas no Instagram, e ela trabalho bastante conhecido, até fiquei sabendo que muita gente conhece o trabalho desta pesquisadora. Deixa eu ver se eu encontro aqui o trabalho dela. Sim, é Raquel Paterman. Ela é antropóloga e criou essa página chamada Desorientanda. Enfim, após concluir o doutorado dela. Enfim, eu mostrei aqui para vocês um pouco desse universo, mais um pouco desse universo da pesquisa, né, que envolve quadrinhos e até fanzines, com relação a ASPAS, né, que é a Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, e que vale a pena ser conhecida. É uma associação pequena,
mas que vem envolvendo há mais de 10 anos pesquisadores do Brasil, né, que se reúnem anualmente para partilhar os conhecimentos e as pesquisas em andamento, cada qual em seu métier, sua área, em sua instituição, sua universidade. Então, é isso e até o próximo Gazette. Um adendo. Nesse evento da Aspas, houve também numa das reuniões um material que a Natânia Nogueira, que é a pesquisadora que reside em Leopoldina e que de certa maneira foi a propulsora dos eventos da Aspas, ela havia recebido um lote de quadrinhos de algum colecionador ou cuja família entregou para ela, porque, enfim, às vezes a pessoa falece e sabem da existência de uma fanzinoteca ou de algum pesquisador e a família vai atrás e doa, né? E aí tem um material que ela acabou recebendo e nós fomos reconhecendo lá gibis antigos, até alguns mais antigos, outros menos antigos. Dentro de um deles eu encontrei essa relíquia aqui, que provavelmente pertencia ao dono, né, ou ao colecionador, ou alguém da família, que quando criança fez uma revista em quadrinhos que eu vou chamar de fanzine, que é um fanzine, baseado em histórias de faroeste, né? Então, O Xerife Atrapalhão contra Tascabil, é esse o título, né? E em algumas páginas ele montou aqui umas cenas em sequência, né, do faroeste, saloon, depois um texto narrando o acontecido, né, o tiroteio, e por fim, na casa do xerife, o xerife disse que esse Bill me paga. Então o xerife parece que foi ferido e terminou aqui a história, o fanzine. Então era só para mostrar que muitas crianças faziam, talvez façam até hoje, a sua versão de quadrinhos, e que não deixa de ser uma revista independente e, de certa maneira, um fanzine, ainda que elas não conheçam. E esse que eu mostrei não tem data, mas provavelmente possa ser bem mais antigo do que possamos pensar, talvez década de 60, ou 50 ou 60, por aí, talvez, ou 70. Enfim, é isso, um abraço.